Agora, a BNCC, ela também propõe os campos de experiências da educação infantil. Eles propõem uma nova organização curricular, esses campos de experiência, e colocam a criança como centro do processo educativo. Nós já tínhamos falado lá nas diretrizes da educação infantil sobre tornar-se a criança protagonista desse processo de aprendizagem. Começou a ter esse olhar para ela. Quando foi feito o referencial, preocupava-se apenas com o que trabalhar com a criança. Nas diretrizes, não. Começou a pensar que a criança faz parte desse processo de aprendizagem. E a BNCC veio efetivar mais do que nunca, evidenciar esse aspecto. Tá? E por isso organizou os campos de experiências da educação infantil. Então, é uma nova organização curricular. Tá? Então, a base estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e desenvolva. Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver dos 0 aos 5 anos, que é a educação infantil, e buscam garantir os direitos de aprendizagem que nós acabamos de verificar. Ou seja, o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. Dessa forma, os campos estão organizados de forma a apoiar o professor no planejamento de sua prática intencional. As atividades propostas à criança devem ser bem planejadas, o próprio cuidar não pode ser algo mecânico, a criança precisa ter tempo e espaço para se expressar e o professor tem que estar aberto para acompanhar as reações dela, que serão sempre únicas e pessoais, explica a assessora pedagógica e formadora Silvana Augusto. Em outras palavras, é importante que as práticas do professor estejam diretamente comprometidas com as necessidades e o interesse das crianças, para que a vivência se transforme em uma experiência e tenha, de fato, um propósito educativo. Então, esses 5 campos de experiência é essa organização do que nós vamos trabalhar. Nós vamos desenvolver todos esses direitos de aprendizagem, da criança explorar, da criança conhecer-se, da criança brincar, tá? Mas com o quê? Tá? Agora nós iremos verificar os campos de experiência. Então, serão uma forma curricular de se trabalhar. Para que você não trabalhe apenas um aspecto que ela pode desenvolver para conhecer. Não são disciplinas, são campos de experiência. Tá? Nós iremos conhecer agora. Então, é preciso lembrar que a aprendizagem da criança se dá nas situações cotidianas, sempre de forma integrada. Como eu falei, você vai usar todos aqueles aspectos de direito de aprendizagem que nós acabamos de verificar, certo? Mas aonde? Nos campos de experiência, tá? Então, quais são os principais objetivos dos 5 campos de experiência? O eu, o outro e o nós. Ele destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, as aprendizagens, conquista e desenvolvimento relacionados à ampliação das experiências e conhecimentos de si mesmo e a construção de relações que devem ser, na medida do possível, permeada por interações positivas, apoiadas em vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. O campo também ressalta o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um determinado grupo, porque ela vai conhecer o eu, ela vai conhecer o outro, vai saber que nós, formamos um grupo, nós estamos aqui, formamos escola. Então, o campo também ressalta o desenvolvimento do sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, esse grupo, essa sala, a essa escola, a essa comunidade, a essa família, porque eu faço parte de tudo isso, eu ajudo a decidir, Então, eu conheço eu, sei a importância do outro, nós dois vamos trabalhar juntos, então tudo isso eu tenho que trabalhar com a criança. Ela precisa saber da importância dela, da importância do outro, da importância da colaboração, da cooperação, Então, tudo isso é essencial para que ela desenvolva, certo? Esse campo de experiência. Aqui nós vamos observar essa sigla, tá?
que eu já vou explicar para vocês. Essa sigla que é usado na BNCC. Por que é usado, não é sigla, desculpa, esse código. Por que é usado esse código? Esse código ele é usado para mostrar qual que é o campo de experiência, qual que é a etapa da educação que está sendo falado, qual idade que está sendo ofertado aquele campo de experiência, aquele conhecimento, tá? Então, é um código que deve ser utilizado em livros, que deve ser utilizado para identificar a etapa, a idade, o campo de experiência a ser trabalhado, tá? Eu vou explicar mais depois para vocês esse código. Esse campo de experiência ele vai demonstrar imagem positiva de si, confiança em sua capacidade para enfrentar as dificuldades e os desafios. Agora, o campo de experiência corpo, gestos e movimentos. Ele coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, nas quais explora o quê? O espaço com o corpo e as diferentes formas de movimento. Porque, veja, o campo de experiência mesmo está falando corpo, gestos e movimentos. Então, eu preciso fazer a criança conhecer seu corpo, movimentar-se, movimentar todo o corpo, né? Então, a importância desses aspectos, gestos, a expressão que nós acabamos de falar, né? Movimentos. Então, tudo isso deve ser explorado nesse campo de experiência. E esses campos de experiência na educação infantil, gente, tá? É desde os bebês lá, do 0 aos 5 anos. Coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, nas quais explora o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimento. A partir daí, elas constroem referências que as orientem em relação a aproximar-se ou distanciar de determinados pontos, por exemplo. O campo, corpo, gestos e movimentos, também valoriza as brincadeiras de fazer conta, nas quais as crianças podem representar o cotidiano, o mundo da fantasia, interagindo com as narrativas literárias ou teatrais. Traz ainda a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes linguagens, como a dança, a música, como eu falei, movimentar o corpo, todo o corpo, né? Ressaltando seu valor nas diferentes culturas, ampliando a possibilidade expressiva do corpo e valorizando os enredos e movimentos criados na oportunidade de encenar situações fantasiosas, narrativas e rituais conhecidos. Então, o campo de experiência é como se fossem os conteúdos, mas eles não são chamados de conteúdos, são chamados campos de experiência. Tá? Eu vou trabalhar, é como se fosse trabalhar com a arte, a educação física, mas não se fala esses termos, tá? Usa-se a expressão, movimento, né? A criança vai conhecer, vai explorar, então ela vai diferentes culturas, vai dançar, vai cantar, né? Vai usar o corpo para movimentar-se, então tudo isso nesse campo de experiência. Tá? Um exemplo, né? Desse campo de experiência, deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no lado, embaixo, dentro, fora. Então, se faz uma atividade com a criança, utilizando, né, essa ação aqui, deslocar seu corpo no espaço, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Então, através desse campo de experiência, né, você vai utilizar essa ação aqui, deslocar seu corpo no espaço. Tá? Então, para que a gente possa fazer, desenvolver com as crianças. Muito bem. Agora, campo de aprendizagem. Traços, sons, cores e formas. O que é esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas? Ele ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a linguagem musical e as linguagens visuais, com foco estético e crítico, tá? Aqui já é uma outra visão. Aqui de cima é movimento, né? Movimento, tá? Formas de movimento, né? Explora o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimento. Aqui não. Aqui são experiências, manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo contato com a linguagem musical e as linguagens visuais, com foco estético e crítico. Tá?
é a análise dessa linguagem musical, para que ela conheça músicas diferentes, para que ela conheça quadros diferentes, artes diferentes, né? Então, para que ela possa vivenciar tudo isso, o professor precisa oportunizar a ela, tá? Esse conhecimento, para que ela tenha esse olhar, comece a observar de forma diferente, né? Certo? Valoriza a ampliação do repertório musical, que eu acabei de falar, né? O desenvolvimento de preferências, a exploração de diferentes objetos sonoros ou instrumentos musicais, a identificação da qualidade do som, bem como as apresentações ou improvisações musicais e festas populares. Ao mesmo tempo, vai focar as experiências que promovam a sensibilidade investigativa no campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças nas diferentes situações de que participe, envolvendo desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura, fotografia, etc. E um exemplo de um descritor, né, desse campo de experiência, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Então, é uma atividade que pode ser desenvolvida com a criança, através desse campo de experiência, tá? Campo de experiência 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Tudo isso está na BNCC, tá? A BNCC que organizou, primeiro, os direitos de aprendizagem que nós verificamos da educação infantil, tá? Da educação infantil, e agora está falando os campos de experiência da educação infantil. É uma organização curricular, certo? Não são conteúdos, é organização curricular. O que eu vou trabalhar com essa criança? Muito bem. O que é esse campo de experiência realça, né? Realça as experiências com a linguagem oral, que amplia as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como as conversas, cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados, etc. Dá destaque também às experiências com a leitura de histórias, que favoreça a aprendizagem relacionada à leitura, ao comportamento leitor, à imaginação, à representação e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto, das imagens, a ter contato com os personagens, a perceber no seu corpo as emoções geradas pela história, imaginar cenários, construir novos desfechos, etc. Esse campo compreende as experiências com as práticas cotidianas do uso da escrita, sempre em contextos significativos e plenos de significados, promovendo imitação de atos escritos em situações de faz e conta, né? Então, essa forma do aspecto da escrita e da leitura, nesse campo de aprendizagem, escuta, fala, pensamento e imaginação. Aqui tem um descritor, né? Produzir suas próprias histórias orais e escritas, escrita espontânea, em situações com função social significativa, né? Para que ela veja a importância do contar a história, a importância do escrever, né? Por que eu escrevo algo? Não escrevo algo para ficar para mim, eu escrevo algo para que os outros vejam, dê a sua opinião, né? É importante esse registro. Então, tudo isso faz ela vivenciar a importância da escrita no meio que ela vive, né? A da fala, da leitura, do ouvir, né? Histórias e assim por diante, tá? Muito bem. Agora o campo de experiência 5, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, a ênfase está nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais relativas a uma situação estática, como a noção de longe e perto, ou dinâmica frente para trás, potencializando a organização do esquema corporal e a percepção espacial a partir da exploração do corpo dos objetos, né? Esse aspecto aqui, nós não vamos ler tudo isso daqui. Esse campo, né, ele vai destacar as experiências em relação ao tempo, favorecendo a construção das noções de tempo físico, dia, noite, estações cronológicas, ontem, hoje, amanhã, né, mês, ano, as noções de ordem temporal. Meu irmão nasceu antes de mim, vou visitar meu avô depois da escola, e história, no tempo antigo, quando mudamos para nossa casa, na época do Natal, né. Então, todos esses aspectos nós vamos trabalhar, né, com números, conhecendo a sequência numérica, verbal, escrita, a ideia de que as crianças entendam que os números são recursos para representar. Aqui enfatiza, né, nesse campo de experiência, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, os aspectos, né, de números, de tempo, nós acabamos de falar,
tudo isso de quantidades, né? Aprender a adicionar, subtrair quantidades, tudo isso vai estar envolvido nesse campo de experiência. Aqui um exemplo, né? Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre elas. Então, aqui nós falamos dos 5 campos de experiência segundo a BNCC, tá? Então, hoje nós falamos, eu vou voltar lá, sobre os 6 direitos de aprendizagem, tá? Certo? Valorizando a criança, né, nesse processo. Ela tem esses 6 direitos de aprendizagem. E também verificamos os campos de experiências da educação infantil, com uma nova organização curricular. Tá? Os campos de experiência são 5. São eles: o eu, o outro e o nós, tá? Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, certo? Então, nós trabalhamos isso hoje.